Oi pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo que é para fazer um adendo com relação ao primeiro vídeo, né? A primeira videoaula aí que eu fiz, né, capítulo 1, né? Sobre o curso de Linux, tá? Houveram algumas informações que eu passei no outro vídeo que eu gostaria de ou corrigir ou principalmente completar, né? Às vezes tem um detalhezinho ou outro que acabou escapando e eu estou usando esse vídeo aqui como adendo para passar uma informação que eu deixei de passar no primeiro, tá? Esse vídeo aí vai ser bem curto, tá? Bem curto mesmo. Acho que talvez bem menos de 5 minutos aí, né? 3 minutos ou coisa do tipo, né? Bom, vamos ver. Vou tentar fazer com que seja curto, porque não tem muita coisa que eu queria completar. Mas enfim, basicamente, ó, o primeiro ponto que eu gostaria de salientar é com relação àquela questão que eu comentei que o software livre ele pode ser vendido também, né? Veja bem, o software livre ele pode ser vendido se alguém quiser pegar um software que é livre é, e fazer uma alteração, melhoria nele no código-fonte e vender, essa pessoa pode, né? Mas, né, como eu comentei no vídeo, ela vai ter que fornecer o código-fonte junto, né? E né, nessa venda, né, provavelmente ela vai vender como? Vai colocar numa mídia, né, num DVD e vai vender por aí, ela é livre para fazer isso. Mas veja bem, essa pessoa não pode proibir alguém de usar esse software, né, essa melhoria que ela fez, se a pessoa que vai usar o software conseguir o programa de outra forma. Né? Então não tem como você falar, ó, você está usando um software que está licenciado de uma certa forma, eu vendo esse produto, você não pode usar ele, tá? Então o software ele sempre vai ser livre, tá? Geralmente quando uma empresa vende um software que é livre, vende entre aspas, né? Por exemplo, a Red Hat, né? Ela, na verdade, o que ela está vendendo é o suporte para aquele software, né? O Red Hat Enterprise Linux, só para citar o exemplo dele, ele continua sendo livre, tá? Se alguém pegar a mídia do Red Hat e instalar no computador, a pessoa não vai ter restrição legal nenhuma, tá bom? Ele continua sendo livre. Tá? O que as empresas que né, vendem os softwares fazem, na verdade, elas estão vendendo suporte para o software, né? Uma outra questão aí que eu comentei é nesse slide aqui, ó. Aqui, né? Eu deixei de citar aqui o Debian, né? O Debian ele não está amarrado a nenhuma empresa, tá? Quem provê o suporte para o Debian é a comunidade. Então, Red Hat Enterprise Linux, quem provê suporte para ele, claro que tem a comunidade também que provê suporte para o CentOS, que é o clone dele, idêntico. Mas o suporte oficial para o Red Hat Enterprise Linux, quem provê é a empresa Red Hat. No caso do SUSE, né, que é o SLES, né, a abreviação dele, a abreviação de SLES seria SUSE Linux Enterprise Server, né, SLES, né. Enfim, tem uma empresa também que provê suporte para o SUSE. No caso do Debian, quem provê suporte é a própria comunidade. Né? Então, nesse caso, em grandes empresas, o Debian ele não é tão usado quanto o Red Hat e o SUSE por causa de uma questão muito simples. Em grandes corporações, existe uma filosofia que faz as pessoas fugirem de softwares que não possuem suporte garantido por uma empresa. Né? Isso daí vem do medo da pessoa ter problema com aquele software, com aquele sistema operacional, né? E aí, de repente, pô, tive problema. E agora, o que eu faço? Vou ter que procurar no Google, porque não tem nenhuma empresa que está recebendo dinheiro, né? Que está sendo paga para dar suporte para aquele software. Quem dá é a comunidade. Então, deu problema? Google, né? Nas grandes corporações, existe um medo muito grande de acontecer esse tipo de coisa. É por isso que o Debian, né, ele não é tão usado assim em instituições financeiras, empresas de um porte muito grande, né, justamente por causa dessa questão. Como o SLES, né, que é o SUSE, e o Red Hat Enterprise Linux possuem uma empresa por trás, o cliente ele pode falar assim, não, eu estou pagando, eu exijo que um chamado
ou determinada dúvida me seja tirada dentro de um determinado SLA, porque eu tenho uma operação crítica, eu não posso ficar esperando o rapaz do fórum responder minha dúvida lá no Viva Linux, por exemplo, entendeu? Enfim, existe uma discussão muito grande dentro da área, né? Muitas pessoas concordam com essa. Eu estou falando de discussão entre técnicos, né? Entre gestores de empresa não existe discussão. Eles têm pavor de ter software livre, ponto final. Mas, assim, entre técnicos e entre entusiastas, né, do software livre, existe uma polêmica muito grande envolvendo isso, porque tem gente que concorda com essa filosofia, né, e tem gente que não concorda, fala assim, não, mas veja bem, as pessoas não querem usar o Debian porque ele é administrado por pessoas comuns, mas a gente não pode esquecer que o Red Hat Enterprise Linux também é administrado por pessoas comuns, a diferença é que elas são funcionárias de uma empresa. Eu não acho isso um argumento muito forte, mas é o que se diz também. Um outro argumento que eu acho esse bem melhor, que eu ouço por aí, é algo que diz o seguinte, que é mais rápido você obter uma resposta de uma dúvida que você submete à comunidade do que a resposta que vem num chamado quando você abre lá um case na Red Hat, né? Então, por causa disso, o suporte, né, em teoria do Debian seria melhor. Bom, isso daí são coisas que não tem como provar, cada um tem uma opinião, cada um acredita numa coisa, mas o importante é vocês saberem que existe essa dualidade aí, esse problema com opiniões, por assim dizer, né? E o porquê das pessoas não aderirem muito a suporte da comunidade em grandes corporações. Em pequenas e médias empresas, o pessoal não liga muito não, né? Eles têm um faz tudo lá, um cara de informática que ele se predispõe a instalar o Debian, se dá algum problema ele fala, não, toca pra mim, eu mato no peito e mando pro gol e é isso aí. Agora em grandes empresas é complicado, né? Dificilmente alguém vai assumir uma responsabilidade numa operação crítica, né, dessa. Um outro ponto que eu queria citar, né, que é, né, a questão do OpenSUSE, né? OpenSUSE é a alternativa gratuita para o SUSE, né? Não que, como eu já expliquei, o SUSE também é software livre, né? Mas tem essa questão dele ser amarrado com questões comerciais, com questões de suporte, né? Se você adquirir ele, você não vai conseguir usar o repositório dele. Então, para essas questões aí, você usa o OpenSUSE, que ele tem suporte da comunidade. E um outro ponto também que talvez eu não tenha deixado muito claro naquela parte que eu comentei a respeito das pessoas que instalam distribuições Linux nas suas máquinas para aprender, né, para se obrigar a usar, talvez eu não tenha deixado muito claro, mas o que eu quis dizer é mais ou menos o seguinte. Vamos supor que você usa um aplicativo, né, que só tem no Windows, que ele é voltado para edição de vídeo. Um exemplo, tá? Um software para edição de vídeo. Ele não tem versão para Linux, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai instalar o Fedora, você vai se obrigar a usar e surpresa, você precisa usar aquele software. Ou porque você trabalha, ou porque é uma atividade que você já faz, enfim. Você precisa usar aquele software, né? Até existe um software chamado Wine que ele se propõe a emular um Windows para o Linux e dessa forma, em tese, você poderia usar aplicativos do Windows no Linux. Isso daí é uma questão um pouco mais complicada, ele não é garantido que ele funcione em 100% dos casos, mais para frente aqui no meu canal eu vou explanar sobre ele, mas vamos ignorar ele por enquanto. O fato é que você precisa usar um software que ele não tem no mundo Linux, né? Então o que você vai fazer? Você vai procurar um software que tenha para o mundo Linux, né? Que seja que tenha a mesma função que o software que você está acostumado a usar no mundo Windows, né? Bom, primeiro vamos falar a verdade. Você está tentando usar o Linux agora. Primeiro que você não vai nem saber como é que instala o software, né? Você vai ter que aprender aí a noção de repositório e tudo mais, né? E talvez o software equivalente ao software que você queria, né, uma determinada função no mundo Linux, não tenha no repositório daquela distribuição que você instalou. Então, você vai ter que aprender na raça a você
baixar um software, você vai aprender a diferença de um RPM, de um, de um, de um ponto deb, você vai ter que aprender a usar como é que usa um tpkg, você vai aprender, de repente você vai ter que configurar um repositório para você instalar via yum ou via apt-get, se esse software que você pretende baixar e pretende aprender a usar não tiver no repositório da distribuição que você está usando. Vai dar um trabalho infernal e depois você ainda vai ter que aprender a usar o software. Olha o trabalhão que você vai ter. Quando na verdade o que você precisa fazer é aprender os fundamentos de Linux. Entendeu? É óbvio que você vai esbarrar em muito de fundamento, mas você vai ter um trabalho muito grande se você decidir trilhar esse caminho. Né? Então é muito melhor você continuar usando o seu computador, como você sempre usou, não precisa ficar se matando em coisas desnecessárias. Vai lá, você tem um software que só funciona no Windows, continua usando Windows, continua usando software, e quando você for estudar, você faz assim. Você simplesmente abre uma máquina virtual, eu vou explicar direitinho para vocês o que é isso no próximo vídeo, né? Você abre uma máquina virtual, abre o abre o Linux que você instalou e ele tá lá. Vai aprender Cron Tab, vai aprender gerenciamento de processos, vai aprender os fundamentos mesmo, que é isso que importa, é isso que vai te dar possibilidade de emprego se você quiser trilhar aí um caminho de analista de infraestrutura aí voltado para Linux, entendeu? Então você vai perder menos tempo com coisas que eu não vou dizer que são desnecessárias, mas só que são menos necessárias do que outras, entendeu? Bom, é isso. O adendo que eu queria fazer esse daí sim, também tem uma parte muito importante. O principal objetivo de eu fazer esse canal, na verdade, não é nem só ele bombar ou ter muito número de inscritos. O principal objetivo é eu deixar algumas videoaulas gravadas, né? Porque eu acredito numa coisa, quando a gente ensina, a gente aprende. Isso daí não é um clichê, não é livro de autoajuda, isso daí é verdade. Quando a gente ensina, o conhecimento que a gente tem ele é fixado na nossa cabeça também, não é fixado só para quem está ensinando, né? Então, assim, muito embora esse capítulo introdutório não vai servir de muita coisa, mas pelo menos para mim, em termos de ensinamento, os próximos capítulos que eu ensinar eu vou tentar aprofundar um pouquinho, né? Parte técnica, comandos e tudo mais. E eu acho que isso daí vai fixar bastante coisa na minha cabeça, né? Então, assim, o objetivo final dos vídeos é conhecimento, tá? Então, assim, se por um acaso você estiver vendo esse vídeo e você tem alguma correção para fazer, você acha que eu falei alguma coisa que é incorreta ou alguma coisa que está incompleta, que não ficou registrada nem no primeiro vídeo e nem no vídeo do adendo, por favor, comenta aí nos comentários, né? Não deixa de comentar, né? A princípio eu acho que eu consigo ler quase todos, né? Eu não sou profissional em aula ainda, então por isso é bem possível que muitas das informações que eu falar podem, não sei, de repente, né, ou estar incorretas ou de repente não ter algo a completar, né? Então, por isso que essa parte dos comentários é muito importante. Prova disso é a minha falta de time. Observe no começo do vídeo que eu falei que esse vídeo ia demorar entre 3 e 5 minutos, ele já está na casa dos 15, chegando a 20. Né? Bom, eu não tô nem aí, né? Eu não sou profissional mesmo, eu vou deixar desse jeito. O vídeo vai ficar com 15 minutos mesmo, tá? Mas enfim, críticas, comentários e sugestões aí podem postar, tá bom? O próximo vídeo vai ser o capítulo 2 já, tá bom? Falou!